Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Continuando aqui com os nossos vídeos sobre o renascimento cultural e científico, no nosso segundo vídeo a gente vai começar a falar sobre as novas ciências que surgem no período. Então a gente viu no vídeo anterior que o pensamento humanista coloca o ser humano no centro como medida de todas as coisas. No lugar do antigo teocentrismo medieval surge o antropocentrismo moderno. A gente tem, nesse novo momento, um pensamento científico baseado na observação da natureza e na reflexão e na análise dos textos e na crítica, né? A crítica é questionar, será que isso é verdade mesmo? Vamos tentar comprovar. O que muda radicalmente em relação à Idade Média, que se baseava na Bíblia e nos ensinamentos da Igreja como verdades absolutas. Então, se a ciência na Idade Média buscava apenas comprovar o que já se acreditava, a ciência humanista ela vai tentar descobrir coisas novas e não apenas comprovar o que já se acreditava, mas acaba criando também novos conhecimentos e novas crenças. Então, como a gente viu também, a dúvida na Idade Média era mal vista. Ter dúvida significava não ter fé suficiente. Já com o humanismo, a dúvida é valorizada. E com a dúvida sendo valorizada, tudo passa a ser questionado. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Inclusive o que a igreja ensinava. Então, os humanistas eles vão se perguntar. Tá, ele não vai deixar de acreditar em Deus, mas ele vai se perguntar, como é que eu provo que Deus existe? Que evidências eu tenho no mundo de que Deus existe? Tá, Deus criou os seres vivos, mas como é que a vida funciona? Deus criou os animais, mas como é que os animais se reproduzem? Como é que os animais continuam existindo? Como é que funciona a alimentação? Como é que funciona a respiração? Como é que funciona o corpo humano? Como é que as plantas crescem? De onde vem a água da nascente dos rios? Eles começam a questionar tudo. Então, o humanismo vai formar uma grande quantidade de curiosos e observadores que passam a se interessar por tudo. Então, tudo pode ser estudado na perspectiva humanista. Tudo pode gerar curiosidade, tudo pode gerar novos conhecimentos. Então, nesse contexto, a partir da observação e das experiências, os fenômenos da natureza passaram a ser explicados pela razão. E aquilo que não podia ser provado não era aceito. Então, se eu tenho como provar, eu posso dizer que é verdade. Se eu não tenho como provar, não tenho como dizer que é verdade. Aí alguém vai falar assim, mas não tem como provar que Deus existe, então os humanistas deixaram de acreditar em Deus? Não, porque no pensamento humanista ainda era possível filosoficamente comprovar a existência de Deus. Muitos pensadores humanistas falavam assim, olha, dá para dizer que Deus existe porque não teria outra explicação para o surgimento do mundo, para o surgimento do ser humano, para determinadas coisas que acontecem. Então Deus ainda era uma explicação válida para alguns fenômenos. Mas, por exemplo, como que nasce um ser vivo? Se eu consigo fazer uma experiência comprovando o processo pelo qual nasce um ser vivo, eu posso dizer que isso é verdade. Se eu não tenho como fazer uma experiência e comprovar uma afirmação, não posso dizer que ela é verdade. Como esses novos pensadores humanistas eles baseavam as suas explicações em cálculos e em experimentos, né? Eles faziam cálculos matemáticos e eles faziam experiências científicas, a gente chama essa nova ciência que surge de ciência experimental. Então, uma ciência baseada nas experiências e nos cálculos. Uma das alterações importantes nessa ciência humanista aí, na Idade Moderna, diz respeito à compreensão do universo. Então a gente vai ter algumas transformações importantes na astronomia. E esse é um exemplo de como as verdades bíblicas foram questionadas e deram origem a novas crenças. Então, a Bíblia, ela diz, por exemplo, ela dá a entender que a Terra é o centro do universo e que tudo no universo gira em torno da Terra. E aí os pensadores humanistas vão olhar para o texto bíblico e vão fazer a crítica. Como é que eu provo que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em torno dela? E aí eles vão fazer observações, cálculos, e vão chegar à conclusão de que as coisas não eram exatamente como o texto bíblico dizia. Antes de mais nada, antes que algum cristão que esteja assistindo esse vídeo
queira me acusar de herege, de estar negando a verdade da Bíblia, eu já vou explicar o seguinte, ou que alguém esteja falando, tá vendo, a Bíblia é tudo mentira. Já vou explicar o seguinte, muitas passagens bíblicas usam a linguagem figurada, então quando a Bíblia dá a entender que a Terra é o centro do universo, isso não era literal. A Bíblia foi escrita, como a gente estudou nas aulas de antiguidade, a Bíblia foi escrita pelo povo hebreu, lá na antiguidade, então eles não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Então o povo hebreu vai falar a partir da impressão que eles tinham, e o povo hebreu, vivendo no planeta Terra e olhando para o céu, chegou à conclusão de que eles estavam parados e tudo no céu se mexia. Então eles vão colocar na Bíblia que a Terra ficava paradinha, então vai dar a entender na Bíblia que a Terra estava paradinha e que as coisas no céu se mexiam. Mas isso era a partir da observação daquela época. A ciência experimental, a partir dos séculos XV e XVI, vai trazer novos elementos e que vão falar, olha, a Bíblia usava uma linguagem figurada, não científica. Então, que a Bíblia então mais importante quando se lê a Bíblia não são as afirmações científicas da Bíblia, mas o sentido que a Bíblia quer passar, a mensagem que a Bíblia quer passar. Então a Bíblia não vira uma mentira, não perde validade religiosa, porque a Bíblia diz, por exemplo, que o mundo foi criado em 7 dias. Aliás, em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Isso é uma linguagem figurada, né? Não era dias, até porque Deus não vive no tempo, Deus é eterno. Então não era dias, dá pra gente interpretar como 6 etapas, como 6 momentos diferentes da criação, enfim. Então não dá pra gente se apegar tanto ao texto literal da Bíblia. Quando a gente vai analisar o texto bíblico, é mais importante pensar no sentido, no que ele na mensagem que esse texto quer transmitir. Pois bem, o problema é que não é só a Bíblia que diz que dá a entender que a Terra é o centro do universo. Todo o pensamento científico da Antiguidade e da Idade Média dizia que a Terra era o centro do universo. Até o início da Idade Moderna, o modelo astronômico mais aceito por todos os cientistas era o modelo de Ptolomeu. Ptolomeu era um astrônomo de origem grega que viveu entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. Então, ali, desde o final da Antiguidade, o modelo astronômico que se tinha do universo colocava a Terra como um planeta no centro do universo, com todos os astros girando em torno da Terra. Então, de novo, não é que a Bíblia dizia e ninguém podia questionar o que estava na Bíblia. Todo o pensamento científico, na cultura grega, na cultura egípcia, na cultura romana, na Antiguidade, na Idade Média, todo o pensamento científico colocava a Terra como centro do universo. Porque, pessoal, se a gente parar para pensar, qualquer pessoa leiga no dia a dia, olhando para o céu, tem a Terra, a impressão de que ela está parada e que os astros estão se movendo. E que o Sol está girando em torno da Terra, que a Lua está girando em torno da Terra, porque o nosso ponto de vista nos dá essa impressão. Então não é que na Antiguidade, na Idade Média, as pessoas eram burras e ignorantes. Não. Mas a capacidade de observação que elas tinham do universo fazia elas terem a impressão de que elas estavam no centro paradas e que tudo o resto girava em torno delas. Ok? Então, do lado esquerdo aí que vocês estão vendo, o modelo ptolomaico. A Terra é o pontinho azul ali no centro, o astro, né, o corpo celeste mais próximo da Terra era a Lua, e ainda tinha pessoas que achavam que a Lua tinha luz própria, ainda não se tinha noção de que a Lua só refletia a luz do Sol. Então ali mais próximo era a Lua, então todos os astros ali estavam girando em torno da Terra. Então esse seria o modelo do universo, do sistema solar e o universo de um modo geral. As estrelas ali são o restante do universo. Só que na verdade, assim, esse modelo que está ali do lado esquerdo não era exatamente como o Ptolomeu e os cientistas acreditavam que os astros se moviam, né? Então eles estariam se movimentando em torno da Terra, mas não desse jeito bonitinho que vocês estão vendo ali do lado esquerdo. O movimento dos astros, eles acreditavam que era um movimento errático, ou seja, era um movimento irregular. Por que o movimento errático e irregular? O Sol, no nosso dia a dia, a gente tem realmente a impressão de que ele gira em torno da Terra, a Lua a mesma coisa. Agora, os planetas não. Os planetas, eles não se movimentam de um ponto a outro no céu formando um círculo, como o Sol e como a Lua.
Os planetas, do nosso ponto de vista aqui da Terra, eles têm um movimento muito complexo. Que é o que está representado aqui do lado direito. Então aqui no centro a gente tem a Terra. Esqueçam as denominações aqui do epiciclo, deferente. O que eu quero que vocês se concentrem é isso aqui. O planeta seria esse pontinho preto. Esse planeta, ele giraria em torno de um determinado eixo, e esse eixo é que giraria em torno da Terra. Então eles acreditavam o seguinte: esse planeta estava fazendo um movimento de círculo, só que ele giraria em torno de um ponto que giraria em torno da Terra. Então o resultado seria o planeta fazendo esse movimento aqui de espiral. Quando a gente olha, então quando a gente observa os astros se movimentando no céu, a sensação que a gente tem é que alguns planetas estão fazendo um zigue-zague. Outros planetas estão fazendo um espiral, e assim por diante. Então eles acreditavam que os planetas eles não tinham um movimento circular bonitinho em torno da Terra. Eles acreditavam que os planetas se moviam de forma não exatamente aleatória, mas de forma complexa no céu. Forma-se um ciclo, eles sempre voltam para o mesmo ponto, mas o movimento não seria um movimento correto, um movimento perfeito. Seria um movimento com muitas variações. E por que isso, pessoal? Hoje a gente sabe por quê. Porque a Terra não está parada e os planetas se movimentando. A Terra está girando e os outros planetas estão girando. Então, do nosso ponto de vista, o movimento de todos os planetas, nós temos a sensação de que é um movimento caótico no céu. Mas a gente sabe que, na verdade, eles estão todos girando uma trajetória elíptica em torno do Sol. Então, todos eles têm um movimento regular. Mas nós, observando da Terra, temos a impressão de que é um movimento caótico. Pois bem, o primeiro... Talvez não o primeiro, outros pensadores, já na Antiguidade tinha gente afirmando que era a Terra que girava em torno do Sol, já na Idade Média, mas ninguém tinha muita clareza, ninguém conseguiu demonstrar muito bem isso. O primeiro cientista a demonstrar matematicamente, com gráficos, que a Terra talvez girasse em torno do Sol e não o contrário, foi Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543. Copérnico é esse que está na imagem aí do lado. Reparem que Nicolau Copérnico está ali representado perto de um crucifixo. Significa que Copérnico era cristão? Sim, significa que Copérnico era cristão. E mais do que isso, Nicolau Copérnico era um padre. Então, esqueçam um pouco a ideia de que cientistas e religiosos são coisas completamente diferentes. Muitos cientistas da Idade Moderna eram religiosos. Muitas descobertas científicas foram feitas por padres e monges. Então essa ideia de que a ciência é inimiga da igreja não é bem assim. A ciência e a igreja sempre tiveram suas diferenças porque elas pensam de forma diferente. Elas tentam explicar o mundo, cada uma com seus recursos. Mas elas não são inimigas. Em muitos momentos elas se complementam. Em muitos momentos, afirmações religiosas dão pistas para os pesquisadores cientistas. E muitas vezes pesquisas científicas comprovam afirmações feitas pelos religiosos. Então, não pensem como inimigos, pensem como formas de conhecimento diferentes, que às vezes concordam, às vezes discordam. E às vezes a mesma pessoa é religiosa e cientista. E isso não tem problema absolutamente nenhum, não tem nenhuma contradição. Isso é absolutamente normal. Então o Copérnico era um padre. E o Copérnico tentou mostrar matematicamente que a Terra girava em torno do Sol. E ele conseguiu propor um modelo matemático considerando a Terra girando em torno do Sol e os planetas girando e os outros planetas também girando em torno do Sol. E esse modelo matemático era matematicamente mais simples de prever o movimento dos astros do que o modelo ptolomaico. Como a gente, voltando aqui, o modelo ptolomaico, o movimento é muito errático, então você tem que fazer muitos cálculos para prever esse movimento. Com o modelo do Copérnico, a quantidade de cálculos diminuía, então ele era um modelo matematicamente mais simples. O Copérnico afirmou categoricamente que a Terra girava em torno do Sol? Não. Ele falou, olha, se a gente considerar o Sol como centro do sistema e a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol, a gente consegue calcular mais facilmente o movimento dos planetas. O cálculo fica mais fácil. Pode ser que a Terra gire em torno do Sol, mas eu não tenho como provar isso. Porque do ponto de vista matemático, se você usasse o modelo
Ptolomeu, para calcular o movimento dos planetas, o modelo dava certinho, matematicamente. E se você usasse o modelo do Copérnico, matematicamente dava certinho. Então, do ponto de vista matemático, os dois modelos eram possíveis. Mas não tinha ainda um estudo que desse para comprovar categoricamente que o modelo do Copérnico era o condizente com o real movimento dos astros. Então, assim, os dois modelos eram utilizados para prever a posição dos astros no céu. E os dois davam certo. Então, do ponto de vista matemático, tanto dava para a Terra girar em torno do Sol, quanto dava para o Sol girar em torno da Terra. Aí alguém vai perguntar assim, professor, mas o Copérnico não foi perseguido pela igreja porque ele estava contradizendo a Bíblia? Não, por dois motivos. Primeiro, ele não estava contradizendo a Bíblia. Ele estava propondo um modelo matemático para prever o movimento dos astros na Terra. Ele não estava dizendo a Bíblia é uma mentira. Ele estava dizendo, olha, do ponto de vista matemático, é possível considerar a hipótese de que a Terra gira em torno do Sol. E segundo, ele não afirmou categoricamente a Terra gira em torno do Sol, tudo que vocês estão dizendo é mentira. Ele disse, olha, matematicamente é possível considerar a hipótese de que a Terra gira em torno do Sol. O Copérnico nunca teve nenhum problema com a igreja, ele nunca foi perseguido, nunca teve obras proibidas, nem nada. Porque ele estava fazendo uma discussão matemática científica. E que não iria negar a fé de ninguém. Ele só estava dizendo, olha gente, meu modelo aqui é mais fácil de calcular os movimentos astronômicos. Usem ele. E muita gente não usou o modelo do Copérnico porque já estava acostumado com o modelo do Ptolomeu. Aí o cara falou, vou ter que aprender um novo jeito de calcular, vou usar esse aqui que eu já conheço. Então as pessoas continuaram usando o modelo do Ptolomeu e alguns astrônomos falaram, legal, o modelo do Copérnico é interessante, vou usar o modelo do Copérnico. Mas, de novo, a discussão era muito mais de cálculos matemáticos do que propriamente de dizer qual era a forma do universo. Ok? Depois do Copérnico... então vamos lá. Voltando aqui, que eu falei do movimento caótico dos planetas. Adotando o modelo do Copérnico, e assim, por que pelo modelo do Copérnico dava para dizer que era a Terra que girava em torno do Sol? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do planeta Marte. Do lado direito, em cima. Eu olho para o céu, ao longo do ano, eu vejo Marte fazendo um movimento em forma de S no céu. Eu olho para aquilo e falo, claramente Marte se mexe no céu em forma de zigue-zague. O movimento de Marte é um movimento errático, é um movimento em forma de zigue-zague. Que ao longo do ano, esse movimento de zigue-zague ele vai acabar voltando para o mesmo ponto. Mas ele vai fazendo um movimento de zigue-zague. Esse é o movimento dele no céu. Do ponto de vista matemático, a gente consegue fazer uma projeção calculando o seguinte, que é o modelo que está aqui do lado direito e embaixo. Se eu tenho o Sol no centro, a Terra girando em torno do Sol e Marte girando também em torno do Sol, só que a uma distância maior do que a Terra, conforme a Terra vai se movimentando e eu vou olhando para Marte, do ponto de vista da Terra, a impressão que eu tenho é que Marte está formando um zigue-zague. Pelo movimento que os dois planetas estão fazendo, eu tenho a impressão de que é um zigue-zague, porque reparem, uma hora a Terra está muito distante de Marte, outra hora está mais próximo e assim por diante. Então, conforme os dois planetas vão se movimentando em velocidades diferentes e com trajetórias diferentes, a impressão que eu tenho é que Marte está fazendo um zigue-zague. Mas, na verdade, Marte está girando uma trajetória elíptica regular em torno do Sol. Então, de novo, o meu ponto de vista dá a impressão que ele está fazendo um movimento todo bagunçado. Mas mas através de cálculos matemáticos e de projeções ali trigonométricas e etc, eu consigo perceber que na verdade isso é resultado de dois movimentos regulares e não de um movimento doido e outro parado, mas é porque os dois estão se mexendo. E aí a partir dessa projeção dava para fazer a mesma projeção com os outros planetas, e aí se chegou à conclusão, a partir do modelo de Copérnico, de que a Lua girava em torno da Terra, sim, mas que a Terra girava em torno do Sol e os outros planetas também. Então, do ponto de vista matemático, a afirmação do Copérnico era plausível. O problema é que, do ponto de vista matemático, a do Ptolomeu também era plausível. Só que era mais complexa. A do Copérnico era plausível e simples. Então, depois do Copérnico, nós tivemos outro importante astrônomo, o Johannes Kepler, que veio entre 1571 e 1630,
Kepler, entre outras coisas, é inventor do telescópio, que facilitou bastante a pesquisa, né, a observação dos astros. E o Kepler foi importante por perceber que a trajetória dos planetas era elíptica e não circular. Como assim? Então vamos lá. Primeiro, ele partiu do pressuposto de que o modelo proposto pelo Copérnico estava correto. Então ele considerou como premissa de que os planetas giravam em torno do Sol. E aí ele foi analisar essa trajetória dos planetas em torno do Sol. Então, a partir das observações que ele fez, dos cálculos matemáticos, se baseando no modelo do Copérnico, ele concluiu que os planetas giravam em torno do Sol. Só que analisando as trajetórias, tanto a partir de cálculos matemáticos, quanto a partir das observações que ele fez, ele percebeu que a trajetória dos planetas não era um círculo. Não é que o Sol estava no centro de um círculo e os planetas faziam um círculo em torno do Sol. Ele observou que o Sol, que os planetas formavam uma elipse, não era um círculo perfeito, era um círculo um pouquinho achatado. Nesse desenho está muito achatado para vocês entenderem o modelo dele, mas na verdade era um círculo só um pouquinho achatado. E o Sol, portanto, não estaria no centro, ele estaria num dos focos. A elipse, né, você calcula ali, faz os cálculos da elipse, de área, enfim, de diâmetro, etc. A partir dos focos, né, o círculo você calcula a partir do centro, você faz o raio e aí você faz os cálculos. A elipse você calcula a partir dos focos. E o Sol não estaria então no centro, mas em um dos focos. Então ele estaria um pouquinho para o lado, um pouquinho fora do centro dessa elipse, num dos focos. E a trajetória dos planetas então era dessa forma, era uma elipse e o Sol estaria num dos focos dessa elipse. Então ele aperfeiçoou o modelo do Copérnico, não considerando a trajetória dos planetas como circular, mas como elíptica. Outro detalhe interessante sobre o Kepler. O Kepler era cristão, ele era protestante, mas ele era muito cristão. O objetivo do Kepler, ao fazer esses estudos, era compreender justamente como Deus fazia o universo funcionar. Apesar de já ser um pensamento humanista, a partir da observação, ele queria entender como que Deus fazia o universo funcionar. E o Kepler acreditava que Deus utilizou a linguagem matemática para criar o universo. Então, se a gente comparar aí com o pessoal da informática, vai entender melhor essa comparação, é como se a linguagem de programação que Deus utilizou para criar o universo fosse a matemática. Então ele acreditava que Deus tinha criado o universo a partir de fórmulas matemáticas. Então para ele a matemática era a linguagem mais apropriada para se compreender o universo. Por isso ele se dedicou ao estudo da matemática e usava modelos matemáticos para fazer as suas análises astronômicas. Então ele era muito cristão, porém um grande cientista. Então, de novo, a relação entre ciência e religião não é de pura e simplesmente oposição e briga. Às vezes, a mesma pessoa pode ser muito religiosa e um grande cientista. E, de novo, Kepler sofreu perseguição de alguém por dizer que a Terra girava em torno do Sol? Não. Ele fez um estudo matemático e falou, olha, a trajetória dos planetas é essa. Do ponto de vista matemático, a trajetória dos planetas é essa daqui. Ok, podemos utilizar esse modelo para fazer os cálculos para prever a posição dos astros no céu. Então, de novo, o modelo matemático dele funcionava. Matematicamente, havia comprovação. Né? Aliás, não comprovação, mas havia um modelo matemático que funcionava para explicar o movimento dos planetas. Agora que vem o cara problemático, o Galileu. Então, eu falei do Copérnico, o Copérnico não teve problemas com a igreja. Falei do Kepler, o Kepler não teve problemas com a igreja. Galileu Galilei, esse teve problemas com a igreja e teve muito. Galileu Galilei viveu entre 1564 e 1642, mais ou menos contemporâneo do Kepler. E em 1610, os estudos do Galileu Galilei confirmaram o sistema heliocêntrico proposto por Copérnico. Heliocêntrico, helios em grego quer dizer sol, então heliocêntrico, sol no centro. Os modelos anteriores, o modelo do Ptolomeu era geocêntrico, geo é terra, então seria terra no centro. Então Galileu ele confirmou, aliás, o modelo do Copérnico. Ele partiu do pressuposto que o modelo do Copérnico estava correto e fez os estudos e disse: a Terra gira em torno do Sol. Ponto. E além dessa
dessa grande descoberta de 1610, dessa confirmação de que a Terra girava em torno do Sol, ele fez outras grandes descobertas utilizando seu próprio telescópio. Ele também criou um telescópio próprio. Basicamente, o que ele fez foi pegar uma luneta e apontar para o céu. E aí ele criou um telescópio. Que descobertas ele fez? Ele descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa. Acreditava-se que a Lua era uma esfera perfeita. Ele percebeu que a Lua tinha... A superfície da Lua tinha um relevo como o relevo da Terra, assim, com montanhas, com precipícios, enfim. Então ele descobriu montanhas na Lua. Ele descobriu que Júpiter tinha satélites. Assim como a Terra tem a Lua, Júpiter também tinha luas girando em torno dele. Ele descobriu as manchas solares também, que o Sol não era uma esfera brilhante perfeita, mas que a superfície do Sol tem manchas mais claras, mais escuras. Ele percebeu as fases de Vênus. Vênus tem observando-se Vênus, você percebe que ele tem fases mais ou menos como a Lua, momentos que ele está mais visível, menos visível. E foi o Galileu que descobriu o satélite, aliás, os anéis de Saturno. Então a imagem de Saturno que a gente tem com os anéis em torno, foi o Galileu através das suas observações que descobriu. Depois outros cientistas descobriram que os anéis não são exclusividade de Saturno, de Júpiter em diante todos os planetas têm anéis, que os de Saturno são mais evidentes, têm cores mais vivas, eles são mais perceptíveis para nós. Tanto que o Galileu descobriu com um telescópio bem simples, mas hoje a gente sabe que de Júpiter em diante todos os planetas têm anéis. Só que ele teve essa relação polêmica com a Igreja. E por que essa relação polêmica? Galileu Galilei, em 1610, ele já tinha uma idade um tanto quanto avançada, ele já estava ali beirando os 50 anos de idade, o que para o século XVI, XVII é uma idade considerável. A média de vida das pessoas na Idade Média era 30 e poucos, 40 anos. Na Idade Moderna também é na casa dos 40 anos, então ele já era velho, podia morrer a qualquer momento. E ele fez essa grande descoberta e ele queria que o mundo soubesse da descoberta dele. Ele fez lá os cálculos, fez lá as observações e falou: para mim está comprovado, é certeza, a Terra gira em torno do Sol. Vou anunciar isso para o mundo inteiro. E aí ele foi apresentar para as pessoas que validavam as teorias científicas na época. Hoje em dia você faz uma descoberta científica, você publica numa revista científica, você publica um artigo numa revista científica. No século XVII, você fazer uma descoberta científica, você podia escrever um livro ou você podia apresentar para a igreja, porque era a igreja a autoridade da época. E ele foi apresentar os seus estudos para a igreja. E aí os padres fizeram com ele o que os humanistas faziam com a igreja. Ah, legal, você está me dizendo aqui, através dos seus cálculos matemáticos, das suas observações, que a Terra gira em torno do Sol. Ok. O modelo matemático do Copérnico já dizia isso, os estudos do Kepler estão apontando para isso, mas como é que você me prova, com uma experiência, que a Terra gira em torno do Sol? E aí o Galileu seguiu nos estudos. Assim, ele já tinha observações astronômicas que davam conta disso, ele já tinha os cálculos matemáticos que davam conta disso, mas ele não tinha uma experiência. Assim, os dados que ele tinha apontavam nessa direção, mas ainda era possível questionar. Pesquisadores podiam questionar. Então, pelo método humanista, enquanto fosse questionável, não podia ser afirmado categoricamente. Mas o Galileu afirmou categoricamente. E a igreja falou: não, você não pode afirmar categoricamente porque ainda faltam estudos mais aprofundados. E aí, nesse momento de disputa entre Galileu querendo afirmar a sua tese de que a Terra girava em torno do Sol e a igreja dizendo que os estudos dele ainda não tinham conclusões suficientes, Galileu começa a questionar a autoridade da igreja. E esse foi o crime cometido por Galileu Galilei na época. O problema não foi ele ter dito que a Terra girava em torno do Sol. O problema foi ele questionar a autoridade da igreja que não autorizou a afirmar categoricamente que a Terra girava em torno do Sol. O Copérnico já tinha afirmado isso, não teve problemas. O Kepler já tinha afirmado isso, não teve problemas. O problema do Galileu foi questionar a autoridade da igreja. Ao questionar a autoridade da igreja, ele foi investigado e processado pela Inquisição. E no seu julgamento, a pena que ele sofreu acabou sendo extremamente severa, porque ele foi obrigado a negar todo o seu estudo sobre a Terra girando em torno do Sol. Então ele teve que desdizer o seu estudo.
Esse foi o erro do julgamento da Igreja Católica, que depois, no final do século XX, o Papa João Paulo II pediu perdão. Ele disse que a Igreja errou ao condenar a obra de Galileu Galilei. Na verdade, o ponto do Galileu Galilei ele questionou a autoridade da Igreja. Quando ele questionou a autoridade da Igreja, a Igreja condenou toda a obra dele. Mesmo a obra dele tendo coisas muito importantes e descobertas muito importantes, como os estudos que comprovavam que a Terra girava em torno do Sol. Então o problema dele com a Igreja foi que ele questionou a autoridade da Igreja. Mesmo assim, a pena ao Galileu Galilei não foi a pena de morte, porque ele se redimiu. Né? Ele publicamente disse que os estudos dele realmente não eram conclusivos, então ele não iria afirmar que a Terra girava em torno do Sol. E aí ele sofreu como pena prisão domiciliar, então ele teve que passar o resto de seus dias em sua casa. Não foi chicoteado, não foi morto, ele só teve que ficar em casa, só não podia sair de casa mais. Então, assim, para que fique bem claro, que muita gente acha assim, que o Galileu foi perseguido pela Inquisição por conta de suas descobertas científicas. Não, ele foi perseguido pela Inquisição porque num dado momento, quando a Igreja Católica disse: você não vai publicar os seus estudos ainda, porque seus estudos ainda não estão bons, ele falou: vocês não têm autoridade, eu não acredito mais em vocês são todos uns idiotas e não sabem do que estão falando. Ah, você está questionando a nossa autoridade? Então aí que ele foi processado. Por questionar a autoridade da Igreja e não por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Porque antes dele, outras pessoas disseram a mesma coisa, não foram perseguidas. Depois dele, outras pessoas disseram a mesma coisa e não foram perseguidas. Também surge, nesse momento, uma nova medicina. Vocês devem se lembrar que diz que na Idade Média, na Europa, a medicina era muito fraca, muito pouco avançada, entre outros motivos, porque não se podia estudar os corpos. Então, no Oriente, por exemplo, no Egito, desde a Antiguidade, por causa das múmias, eles conheciam bem os corpos. Os árabes estudavam o corpo humano, pegavam os cadáveres e faziam estudos. Na Europa, você não podia, isso era considerado um sacrilégio, você estava profanando o cadáver de uma pessoa. Então, não se estudavam os corpos, então se tinha pouco conhecimento sobre o corpo humano. Mas a partir do humanismo, isso começa a mudar. Muda, por exemplo, com o surgimento da alquimia. A alquimia é o estudo dos minerais e das transformações causadas nesses minerais por reações. A alquimia vai dar origem à química. O que acontece? Como eram estudos que envolviam pegar substâncias, às vezes pouco conhecidas, e fazer transformações com essas substâncias, isso parecia mágica na Idade Média. E mágica na Idade Média era sinônimo de bruxaria. Então os alquimistas, eles eram muito mal vistos, eles eram confundidos com bruxos muitas vezes. Então a alquimia na Idade Média era uma coisa meio assim, perigosa, proibida, meio que quem fazia era gente estranha, então não se avançava muito. A partir da Idade Moderna, isso passa a ser visto como ciência, e aí a alquimia se desenvolve muito. E a alquimia ela vai ser importante para o desenvolvimento de medicações, porque o estudo dessas combinações de diferentes substâncias vai gerar, vai permitir depois o desenvolvimento de remédios. Nesse período, além dos alquimistas, vão se destacar alguns pensadores que vão se tornar cientistas ou precursores de algumas áreas da medicina, como por exemplo o Paracelso. O Paracelso ele descobriu a cura de algumas doenças justamente através da alquimia. Então ele fazia combinações de substâncias químicas e descobriu que essas substâncias que ele combinava podiam curar doenças. E a partir disso ele deu origem à homeopatia e à quimioterapia, que são tratamentos usados até hoje. Versalho foi um outro pensador que estudava o corpo humano através da dissecação. Então ele conseguiu a autorização da igreja. Antes ele fazia isso clandestinamente, então ele ia no cemitério, roubava cadáver, levava para sua casa e estudava o corpo, dissecava o corpo e estudava. Isso também era muito fácil de confundir com bruxaria e com rituais satânicos. Mas depois ele consegue autorização, as universidades conseguem autorização da Igreja Católica para estudar os corpos, desde que com todo respeito, de que os corpos não sejam tratados de forma desrespeitosa, porque são corpos de pessoas humanas, que tiveram alma e que podem estar no céu e que quando Jesus voltar esses corpos vão ressuscitar, então tem que ser tratado, então tem que ser bem tratado esse corpo. Mas o Versalho primeiro ele fazia isso de forma clandestina e na Idade Média tinham as pessoas, além dos alquimistas, tinha uma galera que estudava o corpo humano dessa forma clandestina, que roubavam túmulos e essas pessoas eram muito mal vistas.
na sociedade. Mas o Versalio conseguiu a autorização e a partir desses estudos ele deu origem à anatomia. A anatomia é o estudo das partes do corpo humano. Então ele começou a conhecer mais o corpo humano, abrindo, dissecava o corpo para o corpo não se deteriorar e abriu o corpo e estudava as partes. Em 1546, um outro pensador, Frank Castor, ele revelou a teoria do contágio e explicou a causa das infecções. Então ele descobriu que existiam doenças contagiosas, doenças que passavam de uma pessoa para outra, ou passavam de um animal para pessoa. Isso explicava coisas como a peste, por exemplo. E ele descobriu também a causa das infecções, que as infecções eram causadas por determinados agentes. Então isso ajudava na prevenção e no tratamento das doenças. Já no século XVII, em 1628, um outro pensador, William Harvey, ele publicou sua descoberta sobre a circulação do sangue. Então, só no século XVII que os europeus foram entender como é que o sangue circulava no corpo. Foi feito um estudo do sistema circulatório, também a partir da dissecação de cadáveres. Ele fez um estudo sobre a circulação do sangue e aí começou a se compreender melhor como é que o sangue funcionava, como é que o sangue circulava dentro do corpo. Isso facilitou também o tratamento, o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças. Então a gente tem aí algumas imagens e em cima é um livro do William Harvey. Aliás, não é um livro do William Harvey, perdão. É do Versalio, em que ele fazia os seus estudos de anatomia e ele desenhava. No próximo vídeo a gente vai ver que existe uma relação, vai começar a ver que existe uma relação forte entre a ciência e a arte. Mas ele fazia os desenhos ali do estudo do corpo, então ele dissecava, ele estudava os músculos, o esqueleto, e aí ele percebendo a função dos músculos, dos tendões, como é que isso funcionava para o corpo se movimentar e assim por diante. Embaixo do lado direito é uma outra imagem do mesmo livro, mostrando ali o corpo, né, os desenhos que ele fazia, para que se compreendesse ali os músculos, os tendões e assim por diante. Do lado esquerdo a gente tem o exemplo de um alquimista. O alquimista é o químico da Idade Média e do começo da Idade Moderna. Ele faz experiências para compreender como as substâncias reagem, né? Na Idade Média tinha a lenda que os alquimistas queriam descobrir a fórmula de transformar qualquer mineral em ouro, né, através de reações químicas, porque algumas reações químicas fazem um metal mudar de propriedade, junta metais, ou você purifica o metal, às vezes tem metais misturados, você separa um de outro, tudo isso através de processos químicos. Então dizia-se que os alquimistas buscavam maneiras de transformar metais, qualquer metal em ouro, né? E daí que a relação com a magia, com a bruxaria. E do lado direito a gente tem ali uma universidade, né? Alunos estudando um corpo dissecado. Então, a partir ali do início da Idade Moderna, a Igreja Católica autoriza que cadáveres, né, a pessoa podia doar o seu corpo, enfim, dependendo da situação, corpos poderiam ser levados para as universidades e dissecados para que os estudantes de medicina estudassem o corpo humano. Então essa autorização, essa mudança de percepção da Igreja Católica, entendendo que o estudo do corpo humano não era um desrespeito, mas algo benéfico para a ciência, ajudou no desenvolvimento da medicina europeia na Idade Moderna. Pois bem, pessoal, no próximo vídeo a gente vai continuar falando de filosofia e de ciência. A gente vai falar um pouco dessa questão das leis universais, né? As leis que regem o funcionamento do universo. O que seriam essas leis? E no próximo vídeo também a gente vai falar um pouco de um cara muito importante para o Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista artístico, e aí já é uma preparação para o último vídeo dessa série, que a gente vai focar na arte renascentista. Até mais!